E se eu te dissesse que tudo o que te contaram sobre envelhecer é uma grande mentira, que o tempo não é seu inimigo, e sim o esquecimento de um poder que sempre esteve dentro de você? A juventude não se perde com os anos. Ela se dissolve quando você deixa escapar a energia mais potente que seu corpo é capaz de produzir, sua energia sexual. Hoje você vai descobrir um segredo ancestral, escondido por séculos, que pode transformar completamente sua saúde, sua vitalidade e sua percepção de si mesmo. E não, isso não é misticismo, é uma ciência esquecida, uma tecnologia da alma. Mas antes, deixe aqui nos comentários: minha energia é minha fonte de juventude. Afirme, declare e compartilhe essa vibração com o universo. Agora respire fundo, conecte-se com seu centro, porque o que você está prestes a ouvir pode mudar a sua vida para sempre. O que você está prestes a descobrir não nasce de modismos nem de crenças passageiras. Este conhecimento tem base em décadas de pesquisa sobre o poder da mente, do corpo e da energia humana. E uma das figuras mais importantes nesse campo é Jacobo Greenberg, neurocientista e psicólogo mexicano que dedicou sua vida ao estudo da consciência expandida, da energia vital e das conexões invisíveis entre o ser humano e o universo. Greenberg afirmava que existe uma matriz energética que sustenta tudo o que percebemos e que essa matriz pode ser ativada, reconfigurada e elevada a partir de práticas internas que envolvem foco, respiração e, acima de tudo, consciência do próprio corpo. Nesse contexto, a energia sexual não é um instinto a ser reprimido ou banalizado. É uma chave de acesso ao potencial mais puro da vida. Essa visão também é compartilhada por tradições milenares como o taoísmo e o yoga tântrico, que enxergam no corpo humano um templo sagrado, equipado com um sistema energético capaz de se regenerar e rejuvenescer, desde que saibamos como ativá-lo. E é exatamente isso que você vai aprender a fazer aqui, passo a passo, com clareza e verdade. A maioria das pessoas ainda associa a energia sexual apenas ao prazer físico, à atração ou ao instinto de reprodução. Mas o que poucos sabem, e quase ninguém ensina, é que essa energia é muito mais do que isso. Ela é, na verdade, a força criadora original, a matriz que dá origem à vida, ao movimento, à regeneração. É por isso que ela é considerada, nas tradições antigas e nos estudos modernos sobre vitalidade, como a energia mais poderosa que o corpo humano pode produzir. Imagine por um instante o que realmente significa o ato de criar uma nova vida. Pense na quantidade de células, hormônios, substâncias e impulsos que precisam se alinhar para que um novo ser humano possa nascer. Agora compreenda. Toda essa inteligência e potência estão concentradas em um único ponto do seu corpo, na base da coluna, no centro do seu ventre. Essa é a fonte da energia sexual. Mas ao contrário do que se pensa, essa energia não precisa ser direcionada apenas para fora. Ela pode ser redirecionada para dentro, para alimentar seus órgãos, seu cérebro, suas glândulas, suas emoções. Quando isso acontece, o corpo começa a operar em outro nível. A vitalidade aumenta, a mente se clareia, o olhar brilha e o envelhecimento desacelera, porque o sistema inteiro começa a ser nutrido por uma fonte original, abundante e natural. Essa energia é como fogo. Se mal utilizado, queima e consome. Mas se canalizado com consciência, acende uma usina interior que pode transformar radicalmente sua saúde e sua presença. A diferença está em saber como lidar com ela. Enquanto a maioria aprendeu a descarregá-la sem pensar, os iniciados aprenderam a sentir, conter e elevar. Essa é a verdadeira alquimia do corpo. Jacobo Greenberg já dizia: a consciência é moldável. E tudo o que tocamos com consciência se transforma. Isso também se aplica à energia sexual. Quando você começa a olhar para ela com reverência, com atenção,
e não mais como uma força descontrolada ou vergonhosa, você começa a despertar dentro de si um poder que estava adormecido, o poder da juventude interna. Essa energia é sua por direito. Você nasceu com ela, mas foi ensinado a ignorá-la, a temê-la ou a desperdiçá-la. Agora é o momento de lembrar, de recuperar o contato com a fonte, de deixar de ver o corpo apenas como carne e passar a percebê-lo como um circuito energético sofisticado, capaz de se manter jovem, forte e consciente, desde que receba o combustível certo. E esse combustível é sua própria energia sexual, canalizada com intenção. A maioria das pessoas sequer percebe que está se esvaziando todos os dias. Acordam cansadas, sentem-se sem foco, experimentam uma fadiga constante e culpam o trabalho, o estresse, a idade. Mas a verdade é que há uma causa muito mais profunda, muito mais sutil e, ao mesmo tempo, devastadora: o desperdício inconsciente da energia sexual. Essa energia é a mesma que, em um instante, pode gerar uma nova vida. É a fonte de potência que acende o desejo, o impulso criador, a vontade de agir. Agora imagine o que acontece quando essa energia, ao invés de ser cultivada, é constantemente liberada em descargas rápidas, sem direção, sem presença, sem propósito. O corpo, em vez de se regenerar, se esgota. A mente, em vez de clarear, se confunde. O olhar perde o brilho e a pele começa a mostrar sinais de envelhecimento que não têm a ver com o tempo, mas com a falta de vitalidade circulando internamente. Esse desperdício ocorre de forma silenciosa. A pornografia, por exemplo, é um dos maiores ladrões dessa energia. Não porque o prazer seja errado, mas porque o modo como é buscado é raso, automático e vazio. Cada vez que alguém se estimula visualmente, emocionalmente ou fisicamente e descarrega essa força sem consciência, está liberando o que o corpo levou dias, às vezes semanas, para construir. E isso tem um preço. O mesmo acontece em relações sexuais sem conexão profunda. Quando o ato vira apenas um mecanismo de alívio, a energia acumulada no corpo se dissipa em segundos. O que poderia ser transformado em clareza mental, força física, imunidade fortalecida, vira apenas exaustão e apatia. Não é o sexo que envelhece, é a forma como ele é praticado, sem consciência, sem intenção, sem direção. Existe também o que poderíamos chamar de microvazamentos, pensamentos sexuais recorrentes e não dirigidos, falas carregadas de insinuação, olhares dispersos. Tudo isso ativa o campo sexual, mas não eleva a energia. Ela apenas se agita e se perde. O corpo sente, a energia desce e a sensação é de peso, de lentidão, de cansaço inexplicável. Por isso, é fundamental entender que não se trata de repressão, mas de contenção com sabedoria. Assim como a água de um rio pode gerar energia quando represada e conduzida, sua energia sexual pode se transformar em vitalidade real se for contida com técnica e redirecionada com consciência. Você pode perceber isso na prática. Observe como se sente depois de uma liberação inconsciente. Compare com a sensação de presença e energia acumulada depois de dias em que você se conecta, mas não se esvazia. A diferença é brutal. A primeira te apaga, a segunda te acende. Esse é o ponto. O envelhecimento precoce não é uma sentença natural. Ele é, em muitos casos, a consequência direta de um sistema energético que está sendo drenado todos os dias em silêncio. E o primeiro passo para reverter esse processo é parar de entregar sua potência vital ao impulso inconsciente. Seu corpo não foi feito para perder energia, mas para cultivá-la. E você pode começar agora. A palavra transmutação pode soar complexa, mas o conceito é simples. Transformar uma forma de energia em outra mais elevada, mais útil, mais vital. No caso da energia sexual, trata-se de aprender a redirecionar o impulso que normalmente desce.
em busca de descarga e fazê-lo subir, nutrindo o corpo e o cérebro. Essa prática, que muitas tradições milenares dominaram com maestria, é hoje a ponte mais acessível entre o prazer e a longevidade. A transmutação não é repressão, não é negar o desejo, mas sentir plenamente e escolher conscientemente o que fazer com essa força. Imagine que dentro de você existe um motor. Quando você se excita, esse motor liga. O que você fará com essa ativação? Pode seguir o caminho automático da descarga e apagar tudo em segundos, ou pode conter, respirar, circular e transformar essa energia em clareza, presença, vitalidade. Do ponto de vista fisiológico, essa prática ativa o sistema nervoso parasimpático, estimula as glândulas responsáveis por hormônios regenerativos e desencadeia reações bioquímicas que restauram o equilíbrio do corpo. Isso é ciência. Quando você consegue reter a energia no ápice do desejo e a faz subir, você envia um sinal ao seu organismo. Estamos em expansão, em criação, não em esvaziamento. O corpo responde com mais produção de serotonina, dopamina, hormônio do crescimento. Você se sente mais vivo. Para isso, é necessário técnica. Uma das formas mais simples de iniciar o processo de transmutação é através da respiração consciente. Quando sentir o impulso sexual, leve sua atenção para o baixo ventre, respire profundamente e imagine essa energia subindo pela coluna vertebral, passando pelo coração até o topo da cabeça. No início, parecerá apenas um exercício mental, mas com prática, você sentirá uma onda real, quente, elétrica, viva, percorrer seu corpo. Outra chave está no controle do assoalho pélvico, a base do seu sistema energético. Ao contrair suavemente essa região, você impede que a energia escape e, ao mesmo tempo, cria uma pressão interna que favorece a subida energética. Essa combinação de foco, respiração e contração é o alicerce da alquimia interna. A transmutação também exige uma mudança de mentalidade. Em vez de ver o desejo como um incômodo ou algo a ser satisfeito rapidamente, passe a encará-lo como um chamado, um convite ao despertar de sua força criadora. Cada vez que você sentir esse fogo e decidir não desperdiçá-lo, você estará treinando seu corpo para rejuvenescer. E essa prática, ao contrário do que parece, não exige que você se retire do mundo ou que viva em abstinência. Ela exige presença. Você pode estar em um relacionamento, pode ter vida sexual ativa e, mesmo assim, escolher elevar sua energia em vez de simplesmente perdê-la. Quando você transita esse impulso e o transforma, você ativa um campo de regeneração constante. Seus órgãos se revitalizam, sua mente clareia, sua pele brilha. Isso é a juventude verdadeira, não o que se vê no espelho, mas o que se sente no corpo. Dentro do seu corpo existe uma rede invisível, porém absolutamente real, que determina o seu nível de vitalidade, seu estado emocional, sua clareza mental e até a velocidade com que você envelhece. Essa rede é conhecida há milênios por diversas tradições espirituais. No Oriente, como sistema de meridianos e chakras. No Ocidente esotérico, como o circuito da luz interna. Hoje a ciência começa a entender seus efeitos, mesmo sem conseguir medi-la diretamente. Ela é a infraestrutura da sua energia vital. Essa rede não aparece em exames, mas seus efeitos estão em tudo. No brilho dos seus olhos, na firmeza da sua pele, no equilíbrio dos seus hormônios. Quando ela está ativa, você sente disposição sem esforço, sente paz mesmo diante do caos, sente alegria sem motivo. Quando está bloqueada, tudo parece mais pesado. O corpo cansa, a mente confunde, o espírito se apaga. No centro dessa rede está um ponto crucial, a base da coluna, onde se armazena a energia sexual bruta, também chamada de energia criadora. Esse é o combustível principal da sua juventude interior. Mas há uma condição. Essa energia só se move se você permitir.
Ela precisa de direção, de foco, de intenção. E é aqui que a prática começa. O primeiro passo para ativar essa rede é o despertar da consciência corporal. Em vez de viver distraído, desconectado, você passa a levar sua atenção para dentro. Comece sentindo o seu corpo em silêncio. Observe onde há tensão, onde há calor, onde há vazio. Isso já começa a abrir seus canais internos. O segundo passo é a respiração consciente e profunda, feita desde o abdômen. Quando você respira devagar, ativando o diafragma, você começa a movimentar a energia que está estagnada na base e a enviá-la para os centros mais altos. Esse movimento é como bombear luz por dentro. Ele recarrega suas células, limpa seus órgãos, revitaliza seus sistemas. Depois vem o uso do movimento físico sutil. Não é exercício convencional, é gesto intencional. Movimentos circulares da pelvis, espirais lentas com a coluna, posturas que abrem o peito e liberam o ventre. Tudo isso atua como chaves que destravam os pontos de energia. Esses gestos estavam presentes nas danças tribais, nas práticas tântricas, nas meditações em movimento, e não por acaso. Eles ativam. Por fim, entra o foco mental e emocional, porque onde você coloca sua atenção, ali vai sua energia. Se você pensa em dor, seu corpo se contrai. Se pensa em luz, ele se expande. Por isso, quando você medita visualizando a energia subindo pela coluna, mesmo que pareça simples, está enviando um comando à rede energética. Ative-se, flua, rejuvenesça. Com o tempo, essa prática se torna natural. A energia começa a subir sozinha. Você sente mais calor interno, mais presença, mais magnetismo. Isso é a rede funcionando. Isso é juventude acontecendo de dentro para fora. Você pode estar fazendo tudo certo, respirando melhor, meditando, movimentando sua energia, e mesmo assim, sentindo que algo está minando sua vitalidade. É como tentar encher um reservatório furado. Isso acontece porque existem sabotadores invisíveis, hábitos e influências sutis que drenam sua energia sexual e aceleram silenciosamente o seu envelhecimento. Reconhecê-los é o primeiro passo para cortar essas fugas e proteger sua juventude. O primeiro grande inimigo é a estimulação excessiva, especialmente a visual e sexual. Hoje estamos cercados por telas, notificações, imagens artificiais de corpos perfeitos. Cada vez que você consome conteúdo sexual sem presença, seu corpo ativa um pico energético que não tem para onde ir. Ele se dispersa, vaza, se perde. Isso não só consome sua energia vital, como enfraquece sua capacidade de retenção, concentração e foco. A consequência é a fragmentação do seu campo energético. O segundo sabotador é o diálogo interno negativo. Toda vez que você repete mentalmente frases como "estou cansado", "já passei da idade", "não tenho mais energia", está programando seu corpo para desligar. As palavras são vibrações. Se você vibra derrota, seu sistema vital responde com apagamento. Uma juventude verdadeira exige vigilância mental e linguagem construtiva. Fale consigo mesmo como quem deseja florescer, não murchar. Outro fator importante é a alimentação desarmônica. Comidas industrializadas, cheias de conservantes, corantes, açúcar e óleos ruins, criam resíduos energéticos que obstruem os canais sutis. Um corpo intoxicado não consegue mover energia com fluidez. Por isso, o caminho da transmutação também passa pela limpeza interna. Alimentos vivos, água pura, raízes, frutas, boas gorduras, tudo isso abre espaço para a energia circular. Nutrição é combustível da regeneração. Um sabotador mais sutil, mas não menos poderoso, é o excesso de palavras. Falar demais sobre assuntos sem propósito, discutir sem necessidade, reagir a cada estímulo externo, tudo isso consome energia. Cada palavra falada é uma descarga. O silêncio, por outro lado, é uma recarga. Os sábios sabiam disso.
Quem fala menos, observa mais e concentra poder. Reduzir o ruído externo é abrir espaço para a potência interna emergir. Também não podemos ignorar o prazer imediato e compulsivo. Comer por ansiedade, buscar estímulos rápidos, liberar energia sexual sem consciência. Isso enfraquece seu centro e te desconecta do processo profundo de regeneração. Reverter isso exige um novo hábito. Sustentar o desejo, respirar o impulso, transformar urgência em energia refinada. Isso é alquimia. Por fim, o mais invisível de todos, a falta de propósito. Quando você vive sem uma direção, seu sistema entra em modo de economia. Você funciona, mas não vibra. Não há entusiasmo, não há brilho. A energia sexual precisa de uma missão para se mover com intensidade. Propósito é o campo magnético que dá direção à sua força interior. Identificar esses sabotadores é como fechar os ralos do seu templo interno. E quando você fecha os ralos, o que sobra é energia pura. É disso que a juventude eterna se alimenta. Dentro do seu corpo existem 3 glândulas mestras que atuam como centrais biológicas de juventude, vitalidade e consciência elevada. A pineal, a pituitária e o timo. Pouco se fala sobre elas fora do meio científico ou esotérico, mas são a base silenciosa de quase tudo que você sente, pensa e manifesta em sua saúde. E aqui está o ponto mais impactante. Essas glândulas podem ser diretamente ativadas e nutridas pela sua energia sexual transmutada. Comecemos pela glândula pineal. Localizada no centro do cérebro, entre os hemisférios, ela regula o ciclo do sono, a produção de melatonina e, em níveis mais profundos, atua como um sensor de frequências sutis. Quando está ativa, você sente mais clareza mental, sonhos vívidos, intuição ampliada e uma percepção diferente do tempo. No entanto, com o passar dos anos, a pineal se calcifica, endurece, perde sua sensibilidade. Mas essa condição pode ser revertida. Quando você aprende a mover sua energia sexual da base da coluna até o topo da cabeça, essa energia banha a pineal, limpando bloqueios e despertando seu funcionamento pleno. Isso não é simbólico, é biológico. Logo abaixo da pineal está a glândula pituitária, também chamada de hipófise. Ela é a maestrina hormonal do corpo. Regula o crescimento, o metabolismo, a libido, a fertilidade, a resposta ao estresse. Quando sua energia sexual, já transmutada e refinada, chega até ela, ocorre um estímulo bioquímico. A pituitária começa a liberar substâncias regenerativas, como o hormônio do crescimento, GH, dopamina e serotonina. Isso rejuvenesce suas células, fortalece seu sistema nervoso e reacende sua disposição natural. Seu corpo volta a operar como nos tempos em que tudo era mais fácil e fluía com leveza. Por fim, chegamos à glândula mais esquecida e, ao mesmo tempo, mais poderosa no processo de regeneração, o timo. Localizado atrás do osso do peito, no centro do tórax, o timo regula sua imunidade e atua diretamente sobre a sua força vital. Durante a infância, ele é hiperativo, o que explica a vitalidade das crianças. Com o tempo, ele atrofia, a menos que algo o estimule. E adivinhe o que pode reativá-lo? Sim, sua energia sexual transmutada quando chega ao coração. Quando o timo é tocado por essa vibração elevada, ele se acende e, com isso, sua imunidade sobe, sua resistência melhora e sua energia se estabiliza de forma profunda. A ativação dessas 3 glândulas é o que chamamos de eixo da juventude. Um sistema interno que não depende de remédios, cirurgias ou intervenções externas. Basta aprender a conduzir sua energia com foco, respiração e intenção. Isso é ciência do corpo sutil, aplicada na prática diária. Isso é domínio pessoal. E é isso que começa a acontecer quando você para de desperdiçar sua energia sexual e começa a cultivá-la como o elixir mais poderoso da vida. Você chegou até aqui
porque algo dentro de você sente que existe um poder maior à sua disposição. Agora, você já não depende de teorias, promessas ou gurus. O conhecimento está em suas mãos. Mais do que isso, está em seu corpo. Tudo o que foi revelado aqui só se torna real quando é vivido. E viver significa aplicar, praticar, repetir. Sua energia sexual é um presente, uma centelha divina que pode ser convertida em juventude, clareza e presença. Então, o meu convite é simples e direto. Comece hoje. Escolha um dos exercícios, uma das práticas, um único passo e faça com atenção total. Sinta o impacto, observe as mudanças, confie no processo e quando algo transformar sua percepção, compartilhe. Sim, escreva aqui nos comentários uma frase afirmativa como: minha energia é meu poder de juventude. Essa frase não é só um gesto de engajamento. É um comando vibracional que reverbera dentro de você e atrai pessoas na mesma frequência. E se esse conteúdo te inspirou, se fez sentido no seu coração, inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe com quem você ama. Porque quando despertamos juntos, nos tornamos força. E o mundo precisa disso agora.